Que você esteja bem e em paz. Vamos dar sequência ao nosso estudo a respeito do culto bíblico. Este aqui é a última parte do nosso estudo, né? Foi dividido em 2 vídeos. No primeiro vídeo, nós abordamos um pouco superficialmente como seria o culto no Antigo Testamento. E a proposta agora é analisarmos como deve ser o culto nos dias de hoje, nos dias da igreja. Lembrando sempre que nós temos que ter o discernimento para entendermos que os conceitos de Deus, o conceito de Deus e a vontade de Deus, que não mudam, implícitas no culto do Antigo Testamento, elas permanecem até hoje, o conceito e a vontade de Deus. O que mudou foram atos cerimoniais, porque houve a mudança da lei sacerdotal, conforme vimos, né, em Hebreus capítulo 7, verso 12. No entanto, a vontade de Deus e o conceito de Deus, que estão impressos nas orientações de Deus do Antigo Testamento, isso nós mantemos, porque a vontade de Deus não muda, né? Deus não muda. Então nós entendemos que um culto verdadeiro a Deus é somente aquele culto que Deus pede e recebe. E Deus se comunica revelando a sua vontade nas Escrituras. Então aquele culto que Deus pediu nas Escrituras é somente esse que nós devemos prestar a Deus. E é somente esse que Deus recebe, né? Um culto criado na imaginação humana não reflete nem representa o culto exigido por Deus. Portanto, não deverá ser praticado, por melhor que sejam as intenções das pessoas. Tá? Então nós não adoramos Deus baseados na nossa imaginação, no que nós achamos, como nós pensamos que deve ser. Mas sim nós observamos qual é a vontade de Deus para o seu culto, como que Deus quer, como que Deus exige, né, o seu culto, tá bom? Então vamos abordar aqui de forma rápida, né, algumas características do que Deus pede a respeito do seu culto. Sobre o local, um culto cristão ele pode ser realizado em qualquer lugar. No capítulo 4 do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus está falando com a mulher samaritana, ela fala, vocês dizem que tem que adorar no templo, nós dizemos que tem que adorar no monte. E Jesus fala, chegará um dia que nem templo, nem monte, o que importa é que Deus busca verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então o local não tem problema, qualquer local você pode prestar um culto a Deus, desde que você esteja adorando a Deus em espírito e em verdade, não com aparências, e nem por formalismos, por cumprir uma religião, por cumprir a religião de seus pais, porque é a sua obrigação, porque você é membro de alguma igreja. Não, você tem que, não importa onde, mas você tem que adorar em espírito e em verdade. Portanto, o culto a Deus, o culto bíblico, ele pode ser realizado num templo, num salão, em uma sala, em uma casa, ao ar livre. Não importa o local, tá? O que importa é cultuá-lo em espírito e em verdade. Aqui em Malaquias, capítulo 1, verso 11, nós vemos uma declaração já do Antigo Testamento. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vimos no Antigo Testamento, né, que o queimar o incenso, trazer ofertas, eram atos de culto, né? As ofertas, atos de culto, e o incenso representava louvor e adoração, também ato de culto, elemento de culto. Então Deus diz aqui desde o Antigo Testamento, e Jesus reafirma ali para a mulher samaritana, que o culto pode ser em qualquer lugar, né? Desde um templo até o ar livre, um salão, uma casa, uma sala, como dissemos, desde que em espírito e em verdade, tá?
Questão cultural, usos e costumes, esses elementos, eles não podem ser usados como princípios para o culto. Apenas o que tem base bíblica pode ser visto como ordem para o culto, tá bom? Agora, se você faz parte de uma igreja que tem esses usos e costumes, você seja obediente, já que você está ali, seja obediente, mas não é ordem para o culto. A liturgia deve ser racional, conforme vemos em Romanos capítulo 12, verso 1. Prestar um culto racional, né? Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, um culto legítimo, do jeito que Deus pede nas Escrituras, é um culto racional, prestado com o entendimento. A pessoa sabe o que está fazendo e quer deliberadamente fazer aquilo. Não um culto voltado para o emocionalismo, onde a pessoa é levada por uma emoção e faz algo por uma emoção e depois ela vai pensar no que ela fez, né? Não, tem que ser racional, tá bom? Deve também ter ordem e decência, né? Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, né? Que é uma passagem bastante conhecida. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, como a palavra de Deus fala que Deus não é Deus de confusão, né? O culto ele deve ser racional e deve ter ordem e decência. Nós vimos no Antigo Testamento, em Levítico, né? Quando Deus chama para o culto, ele faz uma convocação solene. O que significa isso? É que o culto é solene, sem confusão, né? Com reverência, respeito, reverência e santo temor, para prestar um culto agradável a Deus. Então, um culto solene e é uma convocação, ou seja, não é opcional. O cristão não tem a opção, vou cultuar, não vou cultuar, né? Vou cultuar à distância, não vou estar em comunhão com os meus irmãos. Ele não tem essa opção, simplesmente não tem essa opção, né? Então, o culto é uma convocação solene, com ordem e respeito, um culto agradável a Deus, com reverência e santo temor. E prestado de forma racional e não por emoções, tá? Ele deve ser sem gritarias, né? Vemos aqui em Efésios que Deus não gosta de gritarias. Efésios capítulo 4, verso 31. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, assim como toda malícia. Então, esses elementos que devem estar longe de nós, obviamente devem estar longe de nós ao prestarmos um culto a Deus, porque Deus detesta essas coisas, né? Então, não pode haver gritarias no culto. O culto ele tem que ser solene, o culto tem que ser um momento de meditação, de paz, um ambiente de paz, para prestarmos um culto em total reverência, né? E santo temor. Também aqui em Abacuque, capítulo 2, verso 20, fala alguma coisa. Abacuque, capítulo 2, verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, quando Deus está no seu santo templo, deve haver reverência entre todas as pessoas. Só vai falar aqueles que estão encarregados de ministrar, fazer uma leitura bíblica, trazer a instrução na sã doutrina, ou levantar um louvor a Deus. As pessoas podem cantarem junto, tudo, mas com reverência e santo temor. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nada de confusão, né? O culto também ele deve ser com reverência e santo temor, conforme já vimos, né? Hebreus 12, 28 fala isso. Sem idolatria ou imagens. Deuteronômio, capítulo 4, verso 15. Deuteronômio, capítulo 4, verso 15.
Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, né? Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e dê culto a eles, coisa que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Então o culto, além de ter esses elementos de reverência e santo temor, ele também não pode ter idolatria, né? Não pode haver adivinhadores, não pode haver a presença de adivinhadores no culto. Levítico capítulo 19, verso 31, Deus proíbe totalmente isso, né? Não vos voltarei para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, se um culto traz a presença de adivinhos, abre o precedente também para trazer necromantes. E essas coisas Deus determina que não haja, que não pode haver. Se Deus não quer que o povo busque adivinhos, como que vai explicar colocar um adivinho, uma pessoa que faz adivinhações, num culto prestado a Deus? Isso seria profanar o culto, né? Se Deus quiser revelar alguma coisa para alguém, ele vai revelar através da sua própria palavra, que a palavra é viva e eficaz, né? Como uma espada de dois gumes, ela é capaz de penetrar até a junta de ossos e medula, até a separação entre alma e espírito. Então a palavra, ela tem poder eficaz de falar conosco. Não precisamos de adivinhos. E os adivinhos são proibidos, né? E obviamente sem nenhum tipo de confusão, né? Voltando lá em 1 aos Coríntios, capítulo 14, nos versos 32 e 33. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então nós devemos cumprir esses elementos que Deus pede na palavra dele para prestarmos um culto verdadeiro a Deus. Não é todo tipo de adoração que Deus aceita. Deus não só rejeita as adorações feitas Deus não só se ira com as adorações feitas a outros deuses, a falsos deuses, como Deus se ira também com a adoração feita a ele, mas de forma que ele não exigiu, que ele não pediu. Temos uma passagem muito conhecida aqui em Levítico 10, né? Os filhos de Arão. Levítico 10, Nadab e Abiú. Verso 1, Levítico 10, 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre esse incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão se calou. Então nós não sabemos exatamente que fogo estranho foi esse, porque eles eram sacerdotes, pegaram seus incensos, que era a função do sacerdote, e foram fazer. Mas havia alguma coisa irregular, que a Bíblia... Existem especulações, teorias, ideias, né? Não vamos abordar, vamos ficar só no que a Bíblia fala. Nós não sabemos qual foi a irregularidade, mas é fato que a Bíblia fala que eles apresentaram um fogo estranho, mesmo sendo sacerdotes e sendo a função deles de... Então a própria adoração feita a Deus, se não for do jeito que Deus exige, pode acender a ira de Deus,
Por isso devemos tomar assim bastante cuidado, né? Irmãos, o Espírito Santo não toma ninguém e os faz rodar, gritar, cair, ou coisas do tipo, tá? A ação do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme Jesus diz, né? Seu fruto é descrito em Gálatas 5:22. Então, o fruto do Espírito é manifesto pelo que está em Gálatas 5:22. E o poder que o Espírito nos concede é o dom da fé e de evangelizar, para sermos testemunhas de Cristo no mundo, conforme vemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Essa é a função do Espírito Santo, né? Vamos lá, Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos, eles de fato receberam dons extraordinários, né? Mas a ação do Espírito Santo é para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, promover o fruto do Espírito Santo em nós, que entre eles está mansidão e domínio próprio, né? Conceder a fé e o dom para evangelizarmos as pessoas, né? Então o culto, ele deve ser apenas bíblico, não sofrer influência de outros cultos, ritos ou cerimônias, nem crenças, nem hábitos diferentes ao que o próprio Deus ordenou em sua palavra. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versos de 1 a 5, diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então os Gálatas, eles estavam querendo seguir o exemplo, a influência de judaizantes e criar cerimônias e tudo, né? E nós vemos aqui que o culto, ele não pode receber influência de outros cultos, nem de outras cerimônias, nem de outras crenças. Nós não podemos trazer cerimônias e crenças judaicas para o culto cristão. Candelabros, estrela de Davi ou qualquer outra prática ou cerimônia, Deus não pede no seu culto cristão. Eram práticas cerimoniais da religião judaica, dos judeus, né? Vindo Cristo, estamos na plenitude do tempo. Então nada pode ser acrescentado e nem diminuído do culto legítimo, verdadeiro. Deuteronômio 12, essa até nós lemos no último, né? Verso 29. Quando o Senhor teu Deus eliminar diante de ti as nações para as quais vais possuí-las, e as desposares a terra e habitares na sua terra, guarda-te, não se enlace em imitá-las. E no verso 32 diz: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Depois você lê Deuteronômio 12, de 29 a 32. Então não é para imitar cultos e cerimônias de outras religiões. Isso seria o que chamamos de sincretismo religioso. Misturar elementos de outros cultos com o culto cristão. A palavra de Deus diz: nada acrescente e nada diminua daquilo que Deus tem nos ordenado nas Escrituras. Tá bom? A postura cultual. Como deve ser a postura do homem, do fiel, ao cultuar a Deus? Deve ser de coração puro e sem fingimento. Vamos ver lá, Salmo 24, versos 3 e 4. Salmo 24. Vamos achar aqui. Salmo 24, verso 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos
e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então o culto deve ser um culto sem fingimento, um culto de coração puro. Adorar a Deus com tudo que há em nós, alma, corpo e pensamento. Como diz o Salmo 103, versos 1 e 2. Salmo 103, versos 1 e 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Tá? Então, o que estamos vendo é que dentro das características bíblicas para o culto, a presença de Deus é assegurada. Mesmo se a igreja for pequena, ou humilde, ou com poucas pessoas presentes, né? Mateus 18, 20, Jesus diz: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Participando da aliança e o partir do pão. Mateus 26, verso 26, né? Conservarmos a aliança que Jesus fez conosco, no partir do pão e do cálice, né? Mateus 26, 26. Isso é ato de culto. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então tem uma aliança. A igreja em comunhão parte o pão e participa do cálice, que representa o corpo e o sangue. E Jesus no céu se abstém do fruto da videira, é a parte dele na aliança, até o dia que celebraremos junto nas bodas. Então é necessário a igreja partir o pão em comunhão. Isso é ato de culto, tá bom? E por fim, a garantia de sua presença até a consumação dos séculos, né? Aqui mesmo em Mateus 28, de 18 a 20, que conhecemos como a grande comissão que Cristo deixou para a igreja. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário batizar, é necessário pregar, é necessário fazer discípulos. Como se faz discípulos? Verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então o discípulo é aquele que aprende do mestre. Então o ensino, a instrução na sã doutrina é parte integrante do culto. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, de forma breve, né, nós vimos aqui alguns elementos que são necessários para o culto. Não podemos acrescentar nada e nem tirar nada do culto. Tá? Às vezes a pessoa pensa: vou fazer alguma coisa para atrair jovens e tal. Não faça. Faça apenas o culto verdadeiro. Tá bom? E os jovens que vão permanecer são aqueles que estão atraídos pelo culto verdadeiro, pelo amor verdadeiro, pelo verdadeiro evangelho. Não adianta nós enchermos um lugar adulterando o evangelho ou fazendo o que Deus não pede. Se o propósito de Deus fosse criar estratégias baseadas na imaginação humana para manter jovem na igreja, ele teria nos ensinado a fazer isso. Mas não foi isso que ele fez. Então vamos ficar fiéis ao culto verdadeiro e às escrituras. E crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, conforme o Senhor acrescentar, ficarão, mesmo que seja em número menor, mas estarão numa igreja fiel. Para concluir, eu quero dizer que uma vez eu li um livro, que infelizmente eu não lembro o nome do autor, e diz que infelizmente eu não lembro nem o nome do livro, nem o nome do autor, que eu gostaria muito de dar o crédito. Mas uma filha, que já fazia tempo que não via o seu pai, quis agradar o seu pai, e fez um jantar e convidou o seu pai, e sabia que seu pai gostava muito de sorvete. E para agradar o pai, ela serviu sorvete de morango.
Mas o que ela não sabia é que, apesar do pai gostar muito de sorvete, o sorvete de morango ele não gostava. O morango era o único sabor que ele não gostava. Então, muitas vezes nós queremos agradar o Pai, nós queremos agradar a Deus, mas só que se nós não conhecermos qual é a verdadeira vontade de Deus, nós podemos servir a Deus um culto que Ele não goste, que Ele não se agrade. Então, que o nosso esforço seja de prestarmos um melhor culto a Deus. E um melhor culto a Deus é o culto mais fiel à sua palavra, o mais fiel possível ao que Ele pediu das Escrituras. Por isso devemos ter essa instrução nas Sagradas Letras. Espero que esse vídeo tenha te edificado. Que Deus te abençoe.